Olá, bom dia ou boa tarde. O nosso trabalho, ele traz um tema: diferenças de descarte de medicamentos e suas regiões. Ele foi elaborado por Alan, Carlos, Ezequiel, Larissa, Lin e Natália. Nosso trabalho, ele tem como objetivo conscientizar a todos sobre um descarte adequado, assim restringindo ao máximo a poluição no solo e na água. No Brasil não temos legislação específica para descarte. O que temos são apenas leis e resoluções. Desde a década 70, há detecção de fármacos no meio ambiente. Grande parte da população brasileira possui medicamentos em sua residência. E isso acontece dentre outros fatores, em decorrência da cultura brasileira de automedicação e de fácil aquisição desses produtos, gerando assim um acúmulo de medicamentos e constituindo o que se pode denominar de farmacinhas caseiras. O descarte errado dos medicamentos acontece por vários motivos, mas acredito que o principal motivo seja a falta de informação. Muitas vezes as pessoas acabam descartando errado por simplesmente não saber como fazer da forma certa, né? E eu acredito que essa falta de informação ocorre porque nossos veículos de informações principais, TV, rádio, internet, são usados para vender. E poucas vezes são usados para propagar a informação. Além disso, os profissionais da saúde que vendem ou acabam entregando imposto de saúde acabam não dando as instruções necessárias para os pacientes de como descartar esse medicamento. Solução: leis. Deve-se ter uma lei, decreto ou resolução específica para o determinado assunto. Deveres: melhoria na divulgação, disponibilizando mais ações de conscientizar a poluição em geral. Importante: devemos ressaltar que a logística reversa o que ainda nos resta para um descarte adequado. Cuidados: cada lixo deve conter seu destino final adequado, assim preservando o meio ambiente e assim mesmo. Diferença entre os descartes nas regiões do Brasil. A região sul aparece como destaque, já que conseguiu fazer a regionalização das pequenas cidades e uma estrutura de arrecadação mais consolidada, o que reflete nos melhores índices de destinação correta e reciclagem. A reciclagem no Rio Grande do Sul ainda é insuficiente por falta de organização, planejamento e investimento. O estudo revela que uma década depois da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o país ainda mostra alto índice de destinação incorreta do lixo, com taxa mínima de reciclagem. Na região norte, o descarte é feito em locais adequados, assim evitando a contaminação do solo e da água. Os indivíduos descartam nas UBSs mais próximas ou até mesmo em farmácias, onde o medicamento fica por um tempo temporário até que seja dada uma destinação final adequada. Distribuidores farão a coleta dos medicamentos nas farmácias e drogarias e realizarão a transferência dos produtos para o ponto de armazenamento secundários. A destinação fica a cargo dos fabricantes e importadores de medicamentos, no qual a destinação final será incineração ou processador, aterro sanitário de classe 1 destinados a produtos perigosos. Na região sudeste do Brasil, para o correto descarte do medicamento é necessária a disposição adequada para os resíduos gerados nos domicílios, na qual é fundamental a conscientização dos usuários e os tratamentos mais adequados para as diferentes classes farmacêuticas. Abre parênteses, neutralização dos agentes químicos, fecha parênteses. Na região nordeste, em Natal, já se tem uma campanha interna do serviço voltada apenas para o descarte correto de medicamento, assim evitando a contaminação, segundo a farmacêutica Plave, o acúmulo de medicamentos e descartes incorretos destinado à fácil aquisição desses medicamentos. O descarte inadequado de resíduos sólidos pode provocar sérias consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Com o objetivo de orientar estados e municípios para uma melhor gestão desses resíduos, foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, instituída pela Lei nº 12.305/10. A PNRS foi instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e reúne as ações do governo federal, sozinho ou em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios em relação ao gerenciamento adequado de resíduos sólidos. Uma boa reflexão para pôr a mão na consciência é: você já parou para pensar no que acontece com os medicamentos que você ingere? Ao tomar um remédio para dor de cabeça, por exemplo, uma parte de seu princípio ativo
Nesse caso, a substância responsável pelo alívio da dor é utilizada para o efeito terapêutico. Outra parte é metabolizada pelo corpo e outra eliminada inalterada pela urina ou pelas fezes. A partir daí, duas coisas diferentes podem ocorrer. Se sua casa está conectada à rede de esgoto, esse princípio ativo passará por uma estação de tratamento, na qual pode ser total ou parcialmente eliminado, a depender da substância, antes de desembocar em alguma fonte de água. Caso contrário, ele será despejado integralmente no manancial mais próximo. Agora imagine que além do seu remédio para dor de cabeça vão parar nas águas todos os outros remédios para dor de cabeça, antibióticos, anti-inflamatórios e hormônios consumidos pelo restante da população e pelos animais que recebem tratamentos veterinários. Isso sem contar os medicamentos vencidos que são descartados de maneira inadequada e acabam contaminando rios e solos. Em conclusão, nosso trabalho apresenta os resultados de que tanto as pessoas quanto as grandes empresas possuem hábitos de descarte incorreto de medicamentos, mas também não estão devidamente separados. Existem várias regulamentações sobre o descarte correto de medicamento no Brasil, mas os resultados não são muito favoráveis. Finalmente, nosso grupo quer agradecer ao Uniamérica, que nos deu o conhecimento necessário para finalizar o trabalho, e também aos nossos professores que nos ajudaram.